Juizado da Infância e Juventude e Conselhos Tutelares. Bom dia a todos e todas. Cumprimento os colegas, Gabriela Randan, Rafael Brasil, e a colega Cibele também, neste dia que comemoramos a Defensoria Pública. É uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui em mais esse projeto de educação de direitos, que é o que deixa o nosso coração quentinho nessas manhãs frias de Goiânia. Poder falar de direitos e poder falar de direito das crianças e adolescentes, que é minha área de atuação específica, é sempre uma alegria e uma satisfação. Cumprimento também a todos os interlocutores, na pessoa da Tenente Coronel Michela, que é muito bem referenciada pela doutora Gabriela, sempre que nos encontramos, não apenas pela atuação que teve perante a causa dos direitos das mulheres, mas também pelo seu contínuo histórico de defesa de direitos humanos, onde está fazendo, né, onde quer que esteja fazendo, desempenhando suas atividades. Bom, eu vou escolher aqui um tema para que possamos falar e que penso ser muito importante, e começo aqui a nosso diálogo, né, digamos assim, não quis mencionar em palestra, porque como a doutora Gabriela mencionou já, vocês são um público de alta qualidade, né, em termos de conhecimento, então a nossa pretensão aqui realmente não é palestrar, né, mas dialogar com os senhores sobre esse tema tão importante, que penso estar no dia a dia de vocês, que é o direito das crianças e adolescentes. Na qualidade de defensora da infância e juventude, que exerço desde o ano de 2015, é muito comum a gente ser questionado, né, sobre, mas direito da criança e do adolescente, até alguns assistidos chegam a mencionar, não, mas o ECA para mim lá em casa é um chinelinho, né, é um puxão de orelhas. Então, até pelo que temos em termos de difusão de conhecimento, né, e por vezes de escassez sobre a essência do que é o direito da criança e do adolescente e a sua origem. Então, escolhemos aqui o tema sobre a evolução histórica do direito das crianças e dos adolescentes, que exatamente traz a sua própria fundamentação e a sua razão de ser, né, do porquê defendemos esse direito com tanta ênfase e com tanta intensidade. Vocês estão me escutando? Tudo certinho? Estão vendo aqui os slides? Se Cibele ou outra pessoa da Defensoria puder só me dar esse feedback para eu continuar aqui. Eu estou te vendo. Os slides parece que eles estão aparecendo para mim como minimizados ainda. Eu estou vendo os slides e estou ouvindo perfeitamente. Os slides. O compartilhamento não está tendo aqui para mim, por favor. Só a imagem da senhora. Eu acho que é porque a imagem da senhora, você está numa janelinha e os seus slides estão em outra janelinha. Então, de repente... Como PPE-GO convidado. Então, eu acho que é só vou clicar nesse outro que aparece. Agora apareceu o slide e desapareceu a palestrante. Isso. Ótimo. Então, está aparecendo o slide, né? Então, vou tirar aqui minha imagem para vocês poderem ver melhor. Agora está tudo certo. Sim. Bom, vamos lá, então, evolução do direito das crianças e adolescentes, né? Como fomos parar nesse estado atual em que as crianças e adolescentes são efetivamente sujeitos de direito e, portanto, né, detentores de direitos como qualquer adulto e, na verdade, detentores de mais direitos em razão da condição especial que ostentam. Bom, na evolução histórica dos direitos das crianças, a gente começa aqui com um retrato internacional que trata primeiramente de uma fase que chamamos de fase de abstenção. Por que fase de abstenção? Porque não havia absolutamente nenhum tipo de legislação ou nenhum tipo de tratamento especial formalizado que pudesse embasar qualquer tipo de direito das crianças ou dos adolescentes. Essa fase de abstenção
é tida pela doutrina como sendo referente aos séculos XVIII e XIX, quando não temos uma legislação própria, e quando temos como referência o caso da menina Mary Ellen Wilson, dos Estados Unidos, em 1874. O que aconteceu com essa menina Mary Ellen, que a gente vê aí na foto, não sei se os senhores conseguem identificar, aqui pela setinha do computador, não sei se vocês conseguem ver, mas a menina tem marcas nos braços e nas pernas de tortura que ela sofria, né, em sua residência, pelas pessoas, então, responsáveis pelos seus cuidados. A Mary Ellen, o pai dela foi chamado para participar em operações militares e morreu durante essas operações militares, e em razão disso, a Mary Ellen permaneceu com sua mãe, que à época não conseguia trabalhar e, por isso, não teve mais condições de ficar com a criança, porque não tinham nem mesmo o que comer dentro de casa. Então, a Mary Ellen foi entregue ao serviço social à época e também entregue a um casal de pessoas, né, que passou, então, a ser responsável pelos cuidados da criança. Só que esse casal submetia a criança, né, a tratamento cruel, né, por violência física, né, nós temos as marcas nas pernas da criança de chicotadas que ela levava, e temos também uma marca, não sei se os senhores conseguem ver, na testa dela, né, que foi feita por uma tesourada que ela levou à época como punição e obrigatoriedade, né, de realizar os trabalhos domésticos. A Mary Ellen foi encontrada por uma senhora do serviço social que estava, à época, visitando as pessoas residentes no local que Mary Ellen morava, né, no prédio que ela morava, e um vizinho reportou a essa assistente social a situação que essa criança era submetida de violência. Então, essa assistente social pediu, né, entrou em contato com os pais dessa criança, foi até a residência dessa criança, e ao entrar na residência se deparou com essa criança assim, descalça, né, ela era proibida de usar sapatos, e a ela eram dadas nessas condições de roupa, de vestimenta, que não eram condizentes com o frio de Nova York, na época em que essa criança foi encontrada, né? Então, ao ser encontrada, a assistente social se deparou com essa condição de violência física e psicológica, então foi até a delegacia reportar o que estava acontecendo e pediu que houvesse uma intervenção para a retirada da criança daquele lar. Ocorre que, naquela época, né, nessa fase de abstenção, em que não havia absolutamente nenhum direito protetivo e que, em verdade, literalmente, né, até a passagem dessas crianças para essa espécie de adoção, digamos assim, à época não tinha o Instituto da Adoção, mas para essa espécie de adoção é feita como se fosse um registro de imóveis hoje, seria como se fosse a nossa referência do registro de imóveis, né? A responsabilidade da criança era repassada em um documento realmente em que se atestava a sua propriedade. Então, quando a assistente social foi até a delegacia, o que ela teve de resposta? Olha, os pais dela atual são responsáveis por essa criança e por entender qual é a melhor forma de educação. Então, nós não vamos interferir. Ainda que a senhora tenha trazido essas informações de tortura, nós não vamos interferir, porque os pais têm direito de educá-la ou de dar a ela o tratamento que eles julgarem pertinente. E aí, então, o que aconteceu? Essa assistente social, muito preocupada, à época, em Nova York, existia a Sociedade de Nova York para a Prevenção de Crueldade contra Animais. Então, essa assistente social foi
até essa sociedade, né? E aí mencionou, olha, nós temos uma criança que está sendo vítima de tortura e eu fui à delegacia, mas não consegui a proteção dessa criança. O que pode ser feito? E as pessoas dessa sociedade, por incrível que pareça, naquela época, utilizaram por analogia a legislação que havia para a proteção de animais, de maneira que se pudesse alcançar também a proteção dessa criança. E aqui eu coloquei em inglês, né, um trecho da decisão do juiz, que foi responsável por julgar a causa. Essa causa foi levada ao juiz, né, por meio dessa Sociedade de Nova York de Prevenção da Crueldade contra Animais. E o que o juiz disse na ocasião? Olha, se a criança... não tem justiça para a criança como um ser humano, então, ao menos, para ela devem existir direitos, os mesmos direitos que um cachorro abandonado na rua teria. E, portanto, a partir dessa decisão do juiz, se conseguiu retirar a criança desse âmbito familiar em que ela era vítima de maus tratos e de tortura. Na ocasião, a criança não havia para onde ir, então, à época, ela foi conduzida para ficar numa casa de mulheres, antigamente, que realizavam a prostituição. Então, ela ficou naquele ambiente por muito tempo, uma vez que, também ausente legislação própria, sequer havia um local para destinar aquela criança. Esse é um caso que a doutrina entende como sendo emblemático sobre o direito das crianças e de sua origem, e a partir dele, né, da comoção que gerou aquela época, começou a se pensar que criança não poderia ser tratada como propriedade, deveria ter, sim, um olhar diferenciado para a criança como o ser humano que era, e não como um objeto. Então, foi criada, né, a Sociedade de Nova York para a Prevenção da Crueldade contra Crianças. Em 1899 foi instituído o primeiro tribunal, à época chamado Tribunal de Menores, nos Estados Unidos da América. Ainda na evolução histórica dos direitos das crianças e adolescentes, é bom fazer uma menção ao contexto da Revolução Industrial. Revolução Industrial, né, que iniciou-se ali no final do século XVIII, início do século XIX, principalmente em países como Inglaterra, Bélgica, França e Estados Unidos, né, onde a Revolução Industrial inicialmente despontou, e onde época em que também se evidenciou uma situação de crianças conduzidas a um ambiente, a uma situação de vulnerabilidade muito intensificada. Aí, ao lado, nós temos as fotos de crianças, né, e adolescentes que estariam em trabalho em uma fábrica de algodão, em 1913, realidade que alcançava, segundo os documentos históricos, por vezes, crianças até mesmo de 5 anos de idade. Esse contexto, né, como bem sabem os senhores, pós Primeira Guerra Mundial, ou até concomitante à Primeira Guerra Mundial, foi uma época em que as crianças e as mulheres, né, foram conduzidas ao mercado de trabalho, nesse contexto da Revolução Industrial, ocasião em que, sem qualquer tipo de disciplina legal da questão, obviamente, foram conduzidas a um estado de risco, né, de vulnerabilidade muito intensificada. Eu não sei se os senhores já tiveram acesso, por exemplo, a um filme que retrata muito bem essa questão, um filme de Dom Bosco. À época, Dom Bosco, defendendo já naquela época, né, mesmo sem existir a legislação específica, o direito das crianças e adolescentes, o filme retrata muito bem ele iniciando, né, a visão de tratamento diferenciado de adolescentes no regime de trabalho, mencionando que apenas iria acatar o trabalho de adolescentes se fosse limitado a 8 horas diárias. E é muito interessante no filme ver os
empregadores, né, da época, mencionando quanto eles achavam um absurdo criança e adolescente trabalhar 8 horas por dia, né? E eles mencionando 8 horas por dia, muito pouco, para a gente conseguir aqui o capital que a gente considera necessário, no mínimo 12 horas por dia. Então, esse contexto histórico é muito importante. A Revolução Industrial foi um marco nesse trajeto histórico. E aí, ante a situação de vulnerabilidade identificada das crianças, foi quando se iniciou uma parca legislação, ainda fragmentada, para a proteção desse grupo de pessoas. Então, nós vemos nessa época, por exemplo, as convenções da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que as primeiras convenções, né, 5 e 6, mencionavam a idade mínima para o trabalho na indústria, proibindo, por exemplo, né, o trabalho noturno, além de outras, estabelecendo outras condições, na forma ampliada em 1973, com a Convenção do Direito das Crianças e Adolescentes, nós passamos as guerras mundiais e, passada essa fase da legislação inicial fragmentada, tivemos um início de universalização dos direitos das crianças. Então, começaram a surgir declarações de direitos com um propósito mundial para que houvesse um início de proteção, digamos assim. Então, temos, por exemplo, a Declaração de Genebra dos Direitos das Crianças de 1924, que foi a primeira a tentar estabelecer esse cunho de universalidade de proteção das crianças. Mas ainda era uma proteção muito superficial, porque foi feita com base apenas em 5 princípios. O que fez essa Declaração de Genebra? Estabeleceu 5 princípios essenciais à proteção das crianças e adolescentes. E quais eram eles? Essa declaração estabeleceu o direito das crianças aos meios materiais e espirituais de desenvolvimento, o direito à alimentação, à saúde, de ser protegido contra toda forma de exploração. Então, nós temos aqui, né, citados os 4 princípios dos 5, e foi uma declaração marco, né, nesse histórico da evolução dos direitos das crianças, porque foi a primeira que tem esse cunho de universalidade. Opa! Saiu aqui o... Saiu para vocês também a exposição? E aí, em seguida, vocês estão me ouvindo? Tá. Estão me escutando, Sibeli? E está passando os slides ou não? Doutora, não. A gente está ouvindo, mas os slides ainda não. Ah, então, peraí. Pronto. E agora? Tudo certo? Ainda não, doutora, que para mim não está aparecendo, não. Ixi. 2 segundos, espera aí. Saiu aqui o compartilhamento. Agora sim, doutora. Certo, obrigada. E, em seguida, a Declaração de Genebra, de 1924, tivemos a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, em 1959. O que essa declaração fez? Ampliou os 5 princípios para 10 princípios, né? Iniciou uma espécie do que a gente chama de proteção integral. Proteção integral é uma classificação específica, né, sobre o direito das crianças. Logo mais aqui nos próximos slides a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas a Declaração Universal dos Direitos, a Declaração de Genebra e de todas as declarações, né, em âmbito internacional,
ela não tem caráter vinculante, ou seja, é apenas uma declaração de princípios. É claro que hoje, em termos do Sistema Internacional de Direitos Humanos, se entende que as declarações têm sim um cunho obrigatório, né? Porque seriam princípios basilares. Mas a sua essência de declaração não tem essa natureza vinculante como tem um tratado, uma convenção, enfim. Agora, o que diz a Declaração Universal dos Direitos das Crianças? Ela, além, né, de encampar os princípios da Declaração de Genebra, ela traz a responsabilidade para todos os pais, homens e mulheres, a necessidade de que reconheçam os direitos que ela previu, ou seja, já traz essa concepção de direitos, né, de uma maneira um pouco mais clara, e ainda convoca os pais, os homens, as mulheres, as organizações voluntárias e os governos à plena observância desses direitos, por meio de medidas legislativas ou de outras naturezas. E aí, um princípio muito importante que gozou desse caráter universal foi o princípio primeiro, que explicitou que toda criança gozará de todos os direitos, sem qualquer tipo de exceção, mencionando, né, ainda, sem que haja qualquer possibilidade de distinção, né, para afastar esse direito, seja em razão da raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional, ou seja, trouxe efetivamente a natureza de universalidade, ou seja, independente de onde a criança esteja no mundo, de qual origem dela, de qual cor, de qual raça, de qual língua, todas as crianças são destinatárias desse direito. Então, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças de 1959 também é uma referência muito importante nessa construção histórica. Tivemos em seguida as regras que são chamadas regras de Beijing, de 1985, que tratou da questão dos adolescentes em conflito com a lei, trazendo regras específicas de investigação, processamento, sentença, e garantias processuais básicas desses adolescentes, como presunção de inocência, o direito de ser informado das acusações, direito à assistência judiciária, né, ou seja, ter um advogado, a presença dos pais ou tutores, enfim, trouxe uma série de regras em 1985, né, em âmbito internacional também, nessa hipótese em que adolescentes estivessem sendo acusados da prática de algum crime, né, o que hoje a gente chama de ato infracional. Em seguida, nós temos a Convenção dos Direitos da Criança, em 1989. A Convenção dos Direitos das Crianças, de 1989, ela é o parâmetro principal legislativo sobre os direitos das crianças e adolescentes. Ela não foi ratificada apenas pelos Estados Unidos, né? Historicamente, ela é o tratado, a convenção, com maior número de assinaturas de países, então ela tem uma força, né, e um reconhecimento muito importante. E o que trouxe a Convenção dos Direitos das Crianças de 1989? Ela, pela primeira vez, explicitou que criança e adolescente são sujeitos de direitos. O que é isso? Ao invés de serem tratados como meros objetos, como na época da Mary Ellen, lá em Nova York, a Convenção dos Direitos das Crianças mencionou de forma mais explícita que as declarações anteriores que toda criança e adolescente tem direitos fundamentais. E direitos aí está em negrito e sublinhado exatamente porque, uma vez que são sujeitos, né, seres humanos assim considerados, e que possuem direitos, esses podem ter a sua exigibilidade garantida, né? Então,
o que essa Convenção dos Direitos das Crianças trouxe também, além do que as declarações trouxeram anteriormente? Se as declarações anteriores mencionavam princípios e não tinham um caráter vinculante, a Convenção e o Tratado, por sua própria natureza formal, tem um caráter vinculante, ou seja, ela pode ser exigida, ela tem uma natureza que veicula um direito, né? Assim como em âmbito nacional nós temos as leis, né? Uma vez você tendo um direito consagrado em uma lei, você tem a possibilidade de exigir a sua efetivação ou eventual reparação em caso de sua violação. E a Convenção dos Direitos das Crianças consagrou esse caráter cogente, a gente chama assim, né, vinculante, a partir da criação do Comitê para os Direitos das Crianças, né, com a função de monitoramento e fiscalização do conteúdo da Convenção por todos os países. Então, é esse comitê o responsável por fiscalizar a implementação dos direitos previstos na Convenção dos Direitos das Crianças, por cada país que promoveu a assinatura desta convenção. Ela foi promulgada no Brasil em 1990, ou seja, ela tem um caráter supralegal, né, superior à legislação, e ela tem 3 protocolos facultativos adicionais referente a crianças em conflitos armados, a venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil, e ao direito de petição individual das vítimas. O que é esse direito de petição individual das vítimas? A possibilidade das vítimas acionarem o Comitê Internacional para os Direitos das Crianças sempre que o conteúdo dessa convenção for violado. E eu trouxe aqui o artigo 12 dessa convenção, que do ponto de vista da Defensoria Pública é um dos artigos mais importantes, que é o direito de toda criança e adolescente expressar suas opiniões livremente em todo o assunto a ela relacionado e de ser ouvida em todo o processo judicial ou administrativo que lhe seja pertinente, né, que lhe afete, quer diretamente ou por meio de seus representantes. Então, o artigo 12 trouxe aqui o direito à voz das crianças e adolescentes, e não só a voz, né, mas a participação efetiva, né, o direito de ter ali a sua opinião considerada em todo o processo judicial ou administrativo. A Convenção dos Direitos das Crianças, né, repito, o documento fundamental nesse processo histórico, e que serve de luz que irradia, né, para todo o resto da legislação dos outros países. De acordo com as diretrizes das Nações Unidas para a proteção integral da infância, são as regras de Beijing, que a gente mencionou, a Convenção dos Direitos das Crianças, as diretrizes de Riad, as regras mínimas das Nações Unidas e a Convenção de Haia sobre aspectos civis do sequestro internacional de crianças, as diretrizes principais no âmbito internacional para se garantir a proteção integral da infância, né? Aí compreendidos crianças e adolescentes. É bom lembrar aqui que a Convenção dos Direitos das Crianças, de 1989, não faz essa distinção de criança e adolescente como fazemos, por exemplo, na América Latina. Se menciona apenas que são crianças, todos os menores de 18 anos, né? De maneira que a proteção atinge a todos de forma igual. E aí, como se deu no Brasil essa incorporação dessa evolução que vimos em âmbito internacional, né? Como se deu no âmbito brasileiro essa evolução do direito das crianças? Aqui no Brasil a gente teve algumas abordagens, mas elas começaram principalmente pelo sistema punitivo de atos praticados por crianças e adolescentes. Então, nós temos 2 doutrinadores que mencionam aqui 3 etapas, né? Cada um com a sua nomenclatura, mas, em síntese, as 3 etapas passariam por uma etapa de absoluta indiferença da legislação, assim como na época lá de Nova York, da Mary Ellen. Para a legislação, não haveria qualquer tratamento diferenciado para criança e adolescente. Passamos em seguida por uma fase chamada de etapa tutelar ou da mera imputação penal. E, por fim,
por uma etapa garantista ou da proteção integral, que é a fase que estamos atualmente de proteção. Nessa fase da absoluta indiferença ou da mera imputação penal, nós tivemos como marcos o Código Penal do Império de 1830 e o Código Penal da República de 1890. Esses códigos, em síntese, se diferenciavam, né, o Código Penal do Império, por não estabelecer, né, uma idade mínima de responsabilização, ou pela aplicação da doutrina do discernimento. Então, em 1830, por exemplo, o que o Código prescrevia era apenas que não se julgarão os menores que 14 anos. Era a única previsão que se tinha de diferenciação de idade, né, para fins de tratamento diferenciado. Em 1890, né, no Código da República, o que se tinha era que, a partir menos de 9 anos, né, seriam completamente responsáveis por seus atos, e entre 9 e 14 anos seriam responsáveis desde que demonstrado o discernimento desse conjunto de pessoas. E o que se tinha por consequência, se fosse entre 9 e 14 anos ou a partir de 14 anos? Que tipo de legislação era aplicável? Não havia nenhuma legislação específica. Então, a única diferença que se tinha era a seguinte: caso uma criança, né, ou um adolescente a partir de 14 anos praticasse algum ato considerado como criminoso, o que haveria seria uma redução da pena de 2/3 em relação à pena que um adulto receberia. E o que se permitia à época era exatamente a execução dessa pena em estabelecimentos dos adultos, ou seja, presídio, criança ia para presídio. Mencionando um outro filme histórico aqui, né, peço perdão por ser também um filme religioso, mas enfim, no filme de Nossa Senhora de Fátima, não sei se alguns de vocês já viram, para a gente que trabalha na infância, assim, dá até arrepio. As crianças pequenininhas, né, lá na época de Nossa Senhora de Fátima, quando elas estavam sendo acusadas de mentir, né, enfim, em relação às visões que teriam, elas foram conduzidas a um presídio, né? Eu não sei se alguns de vocês já viram esse filme, né? Mas mostra as criancinhas, né? O filme retrata as criancinhas sendo levadas aos presídios onde estavam os adultos. Então, nessa época, né, da fase da absoluta de indiferença ou da mera imputação penal, também eram autorizados aqui os encaminhamentos das crianças para cumprir pena nos presídios. E aí, em seguida, nós tivemos a fase tutelar. O que foi essa fase tutelar? Bom, tivemos o caso lá de Mary Ellen, né, nos Estados Unidos, que foi um caso emblemático, e a partir dele começaram a surgir vários tribunais especializados para as causas da infância. Então, aqui no Brasil, em 1923, tivemos o primeiro tribunal específico, que à época era chamado de Tribunal dos Menores, né? Então, tivemos com o Código de Menores de 1927 e o Código de Menores de 1979, né, a especificação desses tribunais específicos e um sistema penal, né, uma legislação específica para crianças e adolescentes que era prevista nesses códigos de menores. E o que dizia essa legislação específica? Ela tratava do que chamamos de doutrina da situação irregular. Ou seja, ela não tinha um cunho de universalidade para tratar todas as crianças e adolescentes. Era uma legislação voltada apenas para criança e adolescente em situação irregular. Então, não se tinha aquele propósito de universalidade que se tinha alcançado internacionalmente em 1989, né? Até porque aqui a gente está historicamente, né, um pouquinho atrás. Então, o que significava essa doutrina da situação irregular? Os menores, né, assim eram tidos, os menores em conflito, 14 anos, né, seriam isentos de imputação, e entre 14 e 18 anos teriam um processo especial, diferente,
para fins de punição. E qual a outra questão aqui própria dessa doutrina da situação irregular? Havia uma diferença de controle da infância e controle dos menores. O controle da infância era feito pelos pais em casa, né? E o controle dos menores, que exatamente seriam esses em situação irregular, seriam esses novos instrumentos de controle, né? Ou seja, identificar uma situação de periculosidade, menoridade e até mesmo a própria pobreza seriam suficientes para incidir essa legislação específica a partir da configuração dessa situação irregular, né? Então, aqui trouxemos o próprio dispositivo, né, desses códigos que diziam, né, aqui, por exemplo, no código Melo Matos, né, se o menor for abandonado, pervertido ou com perigo de ser, incidirá a legislação. Já o artigo 2º do outro Código de Menores mencionava o seguinte, de 1979, né? Considera-se em situação irregular o menor, privado de condições essenciais à sua subsistência, com falta, ação ou omissão dos pais ou responsáveis, ou manifesta a impossibilidade dos pais ou responsáveis para provê-las. O menor ainda sendo vítima de maus tratos, em perigo moral, em ambiente contrário aos bons costumes, privado da representação, assistência legal pela falta eventual dos pais ou responsável, ou com desvio de conduta em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária, e, por último, autor de ato de infração à época, né, chamada infração penal. Então, aqui nessa fase tutelar, né, nós temos os tribunais específicos que praticamente, né, viam o juiz ali como a figura de um bom pai, né, que na qualidade de um bom pai poderia aplicar qualquer tipo de medida para a criança ou adolescente enquadrado naquelas hipóteses de situação irregular. E tínhamos uma legislação específica, mas que, como mencionado para vocês, não tinha um caráter universal de considerar toda criança e adolescente sujeito de direito. Pelo contrário, a criança e adolescente era vista em situação irregular e, a partir daquela situação irregular, se poderia estabelecer qualquer tipo de medida para fins de protegê-la, como se fosse realmente um objeto de direito, né? Então, não se tinha ali a constatação de a proteção a partir do direito fundamental da criança, mas a proteção a partir de sua visão como um objeto que precisaria de proteção. E a situação irregular é que legitimava essa intervenção. A essa época se popularizou o termo menor, né? Muito famoso também na doutrina, a notícia de jornal que menciona menor assalta criança, ou seja, retrata muito bem, né, essa notícia jornalística, que menor realmente se referia a criança e adolescente em situação de risco, né? Então, menor assalta criança. No Código Penal de 1940, tivemos uma alteração do Código Menores para permitir a responsabilidade penal acima de 18 anos. Então, se teve aí uma consideração da inimputabilidade, né, para menores de 18 anos. E em 1964, a criação, né, das primeiras fundações do bem-estar do menor, conhecidas como FUNABEM, e que, à época, por serem destinadas à situação irregular, e misturavam adolescentes e crianças que eventualmente tivessem se envolvido com a prática de crimes, ou crianças em perigo de ser envolvido com alguma violação moral, ou crianças e adolescentes que eventualmente tivessem órfãos de pai e mãe. Enfim, eram instituições que abrigavam todas as crianças nesse contexto chamado de situação irregular. E aí
surge, então, a fase da proteção integral, que é a nossa fase atual. Ela é consectária, né, da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, como eu mencionei para vocês, de 1989, e logo em seguida, né, na verdade, tivemos a nossa Constituição um pouquinho antes, em 88, que já fez a previsão de criança e adolescente de forma universal, independente de qual criança e adolescente seja, será sujeito de direito. E em 1990, seguindo os passos da Convenção Internacional, surge no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ambos, né, tanto a nossa Carta Maior como o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazem os direitos fundamentais das crianças atrelado ao princípio da legalidade, né, e ao sistema de garantia de direitos, na medida em que esses direitos têm previsão legal, assim como os princípios que protegem esses direitos. Além disso, a gente passa da parte de filantropia, né, em que os problemas da infância eram tratados, para a parte de políticas públicas, né, o que significa essa proteção integral que mencionamos. Então, nós temos a previsão de políticas públicas relacionadas à prevenção primária, as políticas de prevenção especial, que são chamadas de prevenção secundária, e as políticas socioeducativas, que são chamadas de prevenção terciária. Além, né, também integra essa proteção integral os princípios que a gente chama de princípios solares, que são a prioridade absoluta, né, no atendimento, na adoção de políticas públicas, nas decisões judiciais e administrativas, e a preferência e primazia na formulação e implementação dessas políticas e decisões. Além, né, do superior interesse da criança, que é considerado o princípio solar também e fundamental no âmbito da aplicação e efetivação do direito da criança e adolescente. E, por último, o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, né, não apenas na formulação das políticas e da legislação aplicável, mas também por ocasião da interpretação e aplicação desse direito, né? Se deve considerar não apenas o superior interesse da criança e a prioridade absoluta, mas também a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, ou seja, que não tem a sua formação concluída, né? Tanto física como psicologicamente. E qual é a principal característica dessa doutrina da proteção integral, né, que abarca toda essa concepção que mencionamos? É a consideração da criança e adolescente como sujeitos de direitos titular de direitos fundamentais. Então, nós temos lá no artigo 3º e 100, parágrafo único do ECA, a previsão de que são princípios, entre os princípios que regem a aplicação das medidas protetivas, né, a condição de toda criança e adolescente como sujeito de direitos, que são titulares dos direitos previstos nesta, né, ou seja, no ECA, e em outras leis, bem como na Constituição Federal. E eu acrescento aqui também, né, na legislação internacional. E o que quer dizer isso? Olha, as crianças e adolescentes, então, possuem os mesmos direitos que os adultos, mas por ostentarem essa situação específica de pessoas em condição de desenvolvimento, elas fazem jus também a direitos próprios e específicos, como são o direito à convivência familiar e comunitária, direito à alimentação adequada, direito à proteção contra violência, além de serem destinatários da prioridade absoluta na adoção de políticas públicas, decisões judiciais e administrativas. A Constituição ainda observa, né, identifica como devedores desses direitos fundamentais a família, a sociedade e o Estado. Então, eu trouxe aqui como um exemplo, né? Quando o Estado retira a criança da sua família, sem garantir o devido processo legal, ou sem garantir que aquele é o melhor interesse da criança, viola-se, assim, o direito fundamental da própria criança, a convivência familiar e comunitária. Assim como, por exemplo, né, como já vimos também na atuação da infância, uma internação, né, internação privação de liberdade de adolescente, por prática de crime de dano, né? Eu lembro que eu
fiz a defesa uma vez de uma menina que era do interior, estava aqui na capital privada de liberdade por dano, e quando fizemos o atendimento dela para compreender por que ela estava privada de liberdade, né, por dano, né, já que é um crime sem violência à pessoa, então, pelo ECA, né, em tese não poderia haver a privação de liberdade dela. E aí a menina me explicou, olha, na verdade, eu moro com a minha tia, não moro mais com os meus pais, e o esposo dela rotineiramente praticava violência doméstica contra ela, e um dia eu peguei todas as roupas dele com raiva e joguei no lixo. E aí ele foi na delegacia e falou que eu tinha praticado crime de dano, e aí, em razão disso, eu vim parar aqui no centro de internação. Então, seriam casos, por exemplo, né, diferente da situação irregular, da doutrina da situação irregular, né, que provavelmente não haveria uma consideração do direito dessas crianças. Nesses casos, deverá se ter um olhar para a criança no seguinte sentido: essa criança, esse adolescente tem direitos, né, e os seus direitos nessa situação foram violados, né? Aqui no caso dessa menina, por exemplo, né, o direito à liberdade, ao devido processo legal, à aplicação da lei conforme a sua literalidade. E aí o que nós devemos ficar atentos, né? Nós temos um doutrinador, perdão, chamado João Batista Costa Saraiva, que ele fala o seguinte: olha, o superior interesse da criança é um princípio que é previsto hoje na legislação que configura a doutrina da proteção integral, mas ele estava previsto lá atrás também, no Código de Menores, no Código Melo Matos. E aí o que ele menciona? Nós temos que ter cuidado com o que ele chamou de cavalo de Troia do menorismo. Ou seja, nós temos um princípio genérico, abstrato, que é o superior interesse da criança, que foi trazido lá do Código de Menores e reproduzido aqui na doutrina da proteção integral como um princípio basilar. E o que nós vamos fazer para que esse superior interesse da criança não seja aplicado com a mesma definição, com o mesmo conceito que era feito sob a égide da doutrina da situação irregular? O que ele falou aqui? Olha, nós temos que ter uma releitura desse superior criança, tanto do ponto de vista da normativa nacional como internacional. Então, primeiro, há que se considerar que a criança tem direito. Então, o superior interesse da criança, nesse momento, não deve ser interpretado sob o ponto de vista externo à criança, né? Pelo contrário, tem que ser visto como um direito da criança. O superior interesse deve ser visto nas decisões que afetem as crianças a partir do ponto de vista da criança, do que é melhor para a criança, como se de fato fosse seu direito, e não a partir de considerações externas abstratamente consideradas. Além disso, esse superior interesse deve ser visto como princípio jurídico fundamental nos casos de dúvida de interpretação da norma, ou seja, entre a dúvida de aplicação de uma norma ou outra relacionadas à infância, deve ser escolhida a que seja mais efetiva para ampliar os direitos das crianças e não para reduzir os seus direitos. E, além disso, deve ser visto como uma norma de procedimento, ou seja, para garantir a aplicação das garantias processuais objetivamente previstas em lei. Quais são os critérios de decisão? Quais critérios a decisão foi embasada? Como ponderar os direitos das crianças frente a outros direitos fundamentais? Então, é um princípio para que se oriente também todo o procedimento e a aplicação das garantias processuais. O que fala ainda esse doutrinador? Olha, essa releitura só pode ser feita à luz do conjunto de garantias constitucionais e processuais expressamente reconhecidas, sob pena da gente ressuscitar essa velha doutrina travestida de nova, né? Então, seria a quebra do paradigma da incapacidade e o princípio do superior interesse da criança, né? É um artigo do João Batista Costa Saraiva, né? Que defende o que seria esse cavalo de Troia do menorismo, alertando, né, nós operadores do direito e
todos nós, né, na verdade, que trabalhamos com o direito da criança, para esse cuidado de aplicar a nova doutrina da proteção integral e esse princípio conforme essa condição de sujeito de direitos. E aqui a gente traz, né, a título de exemplo, né, o próprio artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança, e sem parágrafo único do ECA, que garantem o direito à participação e o direito de ser ouvido, né, além da obrigatoriedade de informação, a criança e o adolescente devem ser respeitados em seu estágio de desenvolvimento, né, para entender quais foram os motivos que determinaram certa intervenção e a forma como essa foi processada, sendo eles informados, né, também de seus respectivos direitos. Ainda a necessidade de oitiva obrigatória e participação da criança, né, sempre que houver um processo judicial ou administrativo e uma criança tem as condições de participação, ela tem o direito de ser ouvida e participar dos atos e apresentar a sua opinião. Um outro exemplo aqui, né? A necessidade de se ter cuidado para essa interpretação, respeitando-se a condição de pessoa em desenvolvimento, né? E aqui a gente traz um olhar especial para uma lei recente, né? 13.431 de 2017, que menciona toda a necessidade oitiva especial das crianças e adolescentes, né, principalmente daquelas submetidas à violência ou exploração sexual, né, considerada aí toda uma violência física e psicológica diferenciada, simplesmente por serem pessoas em situação de desenvolvimento, né, então, garantindo, por exemplo, o depoimento adequado, garantindo, por exemplo, que o tempo para a criança é diferente do tempo de adultos, então, por exemplo, né, uma criança que for ouvida de um fato de violência sexual 2, 3 anos depois do fato, ou até mesmo 1 ano depois do fato, talvez ela não se recorde, ao contrário de um adulto, né, que tem uma plena compreensão e capacidade de desenvolvimento físico e mental, né. Uma necessidade também de releitura das noções de prevenção e punição, né, de maneira que a gente possa, considerando essa condição de pessoa em desenvolvimento, fazer preponderar a prevenção sobre a punição, né, considerado a própria arquitetura do cérebro das crianças, os possíveis traumas que algumas ações repressivas podem ocasionar, com ruptura, né, nos processos de formação de vínculos, de afeto, etc. E aí, da mesma forma, né, essa interpretação pode ser vista como uma maneira de se impedir a prática de violência institucional, né, o que também é protegido pela Lei 13.431, de maneira que qualquer ação preserve o equilíbrio, né, das condições de necessidade, proporcionalidade e atualidade, ou seja, adequação de determinada medida para se garantir o resultado. E aqui eu trouxe como exemplo, né, um avanço de legislação que temos no exterior e, infelizmente, não há registro no Brasil de nenhuma legislação específica nesse sentido, mas nós temos no exterior um protocolo de associação internacional dos chefes de polícia que garante que a investigação, prisão e detenção dos pais de crianças, principalmente se essa prisão e detenção for em ambiente local, especificamente em que estiverem as crianças, que ela deve se dar de forma que as crianças e adolescentes não percebam essa intervenção como uma violência, né? E por que se adotou esse protocolo em âmbito internacional? Foi feita uma pesquisa, né, um relatório, por essa Associação Internacional de Chefes de Polícia, no seguinte sentido: o encarceramento parental, né, de pais, pai e mãe, hoje é reconhecido como uma experiência adversa para a infância e juventude, que aumenta os riscos da criança ter desenvolvido aspectos negativos quando adultas, né, incluindo alcoolismo, depressão, uso ilegal de drogas, violência doméstica,
e outros comportamentos criminosos, né? Além de problemas relacionados à saúde mental e até mesmo suicídio. Então, o que conclui essa associação de chefes? Por vezes, a forma de intervenção que não perceba ou que não dê a visibilidade de crianças e adolescentes em determinado espaço, e obviamente, né, a relação que praticamente toda criança tem com pai e mãe, e adolescentes também, se essa intervenção for realizada sem essa consideração ao superior interesse das crianças, a condição de pessoas em desenvolvimento, desculpa, talvez possa ali se gerar um trauma que gere reflexos na vida adulta dessa criança, incluindo, né, todos esses tipos de reflexos, né, de alcoolismo, depressão, uso de drogas, como consequências do trauma ao cérebro da criança que está em desenvolvimento e foi exposta a essa atuação. Tem um documentário muito, muito legal, sugiro que vocês vejam, que está no YouTube, se chama O Começo da Vida e a Arquitetura do Cérebro. E retrata isso muito bem, né? Que eventuais traumas a que as crianças ou adolescentes sejam submetidos, eventualmente podem ter reflexos prolongados, né? E eventualmente que sequer tenhamos as condições de mensurá-los. E aqui vou trazer um caso também específico da infância que atuamos, um caso de uma criancinha que ela vivia com a tia e a mãe era usuária de drogas e um dia a tia saiu de casa e essa mãe foi solicitada para que ficasse em casa tomando conta da criança. Na ocasião, o Conselho Tutelar soube dessa situação e, infelizmente, a retirada da criança desse ambiente foi feito de forma repentina, uma ruptura, e não se mensurou essa situação. A criança foi levada para o abrigo, e aí, quando ela foi para o abrigo, né, no mesmo dia, a tia entrou em contato, porque ela tinha saído para trabalhar, e quando voltou para casa, a criança tinha já sido acolhida. E chamou muita atenção que essa criança no abrigo, as crianças nos abrigos, elas passam por procedimentos rotineiros de encaminhamento para a saúde, atendimento médico, etc. E essa criança, quando foi ser encaminhada para o médico, o conselho tutelar foi buscá-la na unidade de atendimento e nós recebemos a informação da unidade de acolhimento de que quando o conselho tutelar chegou, essa criança chorava, gritava, se escondia e não queria de jeito nenhum ser levada ali daquele ambiente pelo conselheiro tutelar. Né? Então, era uma criança muito pequenininha, de 4 anos de idade, então foi um dos exemplos que nos chamou a atenção, né? Porque não só nessa oportunidade, mas as outras em que o conselho tutelar se aproximava, a criança apresentava esses rompantes emocionais, né? Então, bom, eu concluo aqui nossa conversa, né, com esse final da apresentação sobre a doutrina da proteção integral e suas matizes e critérios de aplicação e interpretação. Agora, como é que eu faço para parar esse trem aqui? Bom, e espero que tenha sido proveitoso para os senhores e senhoras. Me coloco à disposição aqui para eventual dúvida que seja permanecente. Obrigado, bom dia a todos e todas. Quem levantou a mão, que tiver alguma pergunta, pode fazer. O espaço agora está aberto para dúvidas, perguntas, questionamentos que vocês tenham para fazer.
Tenente Carlos, sua mão está levantada. O senhor tem uma pergunta? Não, senhora. É que apertei errado aqui. Desculpa aí. Aqui no chat não tem nenhuma pergunta, não, doutora. Maravilha. Então, acredito que podemos caminhar já para o encerramento, né? Estou à disposição, doutora Gabriela, Tenente Coronel Michel. Desculpa. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que com certeza vai ser proveitosa, porque da última vez que nós falamos foi o que mais nos foi levantado dessa matéria. Sobre os deveres desses adolescentes também, porque a gente se lembra muito dos direitos deles, mas eu acho que seria muito interessante você dar pelo menos uma pincelada nos deveres deles, os deveres que eles têm para com os professores, para com os diretores, para com os colegas, as colegas. Eu acho que seria bem proveitoso para que houvesse esse encaminhamento na fala. Muito obrigada, doutora Gabriela, pela pergunta. Bom, eu acho que quando a gente fala de direito fundamental, seja em qualquer grupo, né, de seres humanos, inclusive em relação a nós adultos, prevalece uma regrinha que nossas mães falavam muito, né, quando a gente era pequeno, né? Então, o seu direito vai até onde começa o direito do outro, né? Então, quando a gente trata de direito fundamental, seja ele de qual grupo for, a gente trata de ponderação de direitos, né? E foi exatamente ali que a gente tratou na doutrina da proteção integral, né? Todo direito fundamental, ele tem uma restrição de exatamente não invadir uma violação de um outro direito fundamental. No âmbito das escolas, o que ouvimos bastante seria, por vezes, ocasiões de agressões físicas, né? E até mesmo psicológicas, verbais, que por vezes são, sim, empreendidas por adolescentes, e que, em determinados contextos, são compreendidas de forma equivocada como sendo um tipo de postura que não caberia uma avaliação, né, ali, jurídica também, ou até moral, mas, enfim, que não pode ter esse tipo de consideração, obviamente, porque, como dito, né, todo direito fundamental, ele só persiste, né, na medida em que ele não for excessivo. A partir do momento que se tem um uso abusivo de qualquer direito, ele perde ali a sua proteção efetiva, né, porque ele deixa de valer. Isso é muito próprio também quando falamos, né, por exemplo, né, tem sido um discurso muito em voga, né, na Europa, né, quando a gente fala de direito fundamental dos parlamentares à liberdade de expressão. E na Europa é muito claro isso, né? Olha, por exemplo, né, não há liberdade de expressão de parlamentares para falar sobre o Holocausto, né? Para falar sobre a morte, o genocídio de judeus como se fosse legítimo. Nós temos uma restrição aí a esse direito. Então, assim como qualquer outro direito fundamental, os direitos fundamentais da criança e do adolescente encontram-se, sim, uma barreira, né, que é exatamente o seu uso abusivo ou excessivo, além dos limites que possa gerar a violação do direito de outra pessoa. Então, sempre que, obviamente, estivermos diante, né, de adolescentes, por exemplo, que xingam professores, ou que tacam coisas em professores, né? Quantas vezes vemos isso no noticiário, de forma a ofender a integridade física ou psicológica de professores, obviamente nós temos aí a violação, sim, uma violação passível, né, de punição e uma falta de proteção, né, por outro lado, ainda que seja um adolescente, não, mas eu estava só ali, eu xinguei a professora porque eu estava
ali exercendo o meu direito à liberdade, né, de manifestar uma agressividade, realmente a gente não pode ter essa consideração abusiva dos direitos. Não sei se eu te respondi, Gabriela. Respondeu, mas eu vou te fazer mais uma pergunta, que foi alguma demanda que eu tive também quando eu dei a palestra lá para os meninos e para as meninas. Uma adolescente que, por exemplo, leva uma cantada, sofre um gracejo de outro colega também adolescente, que fala algumas coisas para ela que ela não queria escutar, de cunho sexual, enfim, aquela brincadeirinha que excede o limite da brincadeira, o colega que fica puxando a colega para abraçar. Antigamente, na nossa época que a gente era criança, né, as meninas dos anos 80, a gente escutava muito dos nossos pais e das nossas mães a seguinte expressão: não, se o fulaninho está brigando com você, é porque ele gosta de você. Então, eu queria também que você desse uma pincelada nisso, para que quando os nossos diretores, nossos professores se depararem com uma situação dessa, o que seria a atitude que poderia ser tomada. Eu acho que também é muito importante a gente abordar, ontem foi o 18 de maio, que foi o dia nacional dessa movimentação contra o abuso sexual contra as crianças e adolescentes. Então, tem essa primeira pergunta dos colegas que violam, um coleguinha violando aí o direito de uma coleguinha, o que é feito com ele, aonde que ele vai responder, para onde que esse professor, esse diretor encaminham, e, de um outro lado, os professores e professoras se deparando com a situação de que ele está achando que teve algum abuso em casa, que essa criança foi abusada sexualmente. Eu queria que você também desse uma ligeira abordada nisso, que eu acho que é muito importante. Ótima pergunta também, Gabriela, obrigada. Retomando a questão, né, do 18 de maio, de proteção à criança e adolescente vítimas de violência ou exploração sexual, o contexto da escola, né, nós fizemos inclusive uma palestra ontem numa escola aqui da periferia de Goiânia. A escola é um elemento essencial, né, de prevenção ou de interrupção de violência, né? Então, você narrou a questão de um jovem em relação a outra, uma adolescente, uma criança em relação a outra, né? É claro que você tem que ter uma atenção especial a essas questões, até porque crianças que normalmente são um pouco mais sexualizadas, né, ou que apresentam um comportamento mais desenvolvido nesse contexto, normalmente são crianças que foram submetidas à violência sexual também, né, em seu ciclo ali íntimo, familiar ou de pessoas de confiança. Então, é sempre bom ficar atento, sim, né, penso que as questões de gênero hoje são importantíssimas, né, de maneira que um olhar, né, e às vezes, até ontem um colega estava falando que na Inglaterra aparece um olhar que seja agressivo, insistente para uma mulher, hoje é considerado como um fator de alerta expressamente na legislação da Inglaterra, mas isso no âmbito da infância é muito importante, né? Outro dia tivemos até um caso na infância mesmo de um jovem que começou assim, né, olhando de forma insistente para a menina e um dia chegou a uma situação de estupro. Mas o papel dos professores, obviamente, é muito importante nesse contexto, de maneira que sempre que haja uma suspeição, né, de uma violência ou de um início de violência a ser praticado nesse sentido, de violência ou abuso sexual, seja por outro jovem ou no contexto familiar, que se valham, né, dos canais de denúncia na própria Defensoria Pública ou pelo DICSEM ou acionando um conselho tutelar, de maneira que aquela criança ou adolescente, seja homem ou mulher, possam ser submetidos a um depoimento especial e ter ali toda a medida protetiva, né, e a segurança necessária para a sua proteção e para as medidas necessárias de tratamento também, caso a violência tenha sido realmente praticada. Então, sem dúvida, há que se lembrar desse papel fundamental das escolas na prevenção ou interrupção, né, de violência sexual contra criança e adolescente.
Vou fazer mais um aqui, que eu acho que seria também muito interessante. Quais que são, eu sei que muita gente já sabe sobre isso, mas é bom a gente reforçar. Quais que são os sinais que uma criança dá de que ela está sendo abusada em casa? Que ela vai expressar na escola? Aí é uma pergunta difícil, né? Mas porque crianças, elas normalmente não falam, né? Então, realmente, nós temos que ficar atentos a qualquer outro tipo de sinal que seja, eventualmente, um início de comunicação sobre as violências que essas crianças são submetidas, né? Então, sempre que uma criança apresentar um comportamento agressivo além do normal, é bom que se tenha atenção, né? Normalmente, inclusive na infância e juventude, nós temos percebido de uma forma muito intensa que jovens com um teor de agressividade muito intensificado são submetidos à violência, expostos, né? À violência doméstica parental, e a violência sexual também não é diferente, né? De maneira que se deve sempre ficar atento a uma agressividade exacerbada de crianças e adolescentes. Também comportamentos depressivos e de autoextermínio, né? São comportamentos que podem significar que eventualmente essa criança está sendo, né, submetida à violência sexual. Lembrando aqui que violência sexual não é só estupro, não, né? Tem uma série de outros tipos, como a própria exposição da criança à pornografia, né? Enfim, uma série de outras questões da legislação que tenho certeza que os senhores sabem. A mudança de comportamento, mudança do padrão de comportamento da criança, como alteração de humor, entre retraição e extroversão, vergonha excessiva, medo ou pânico, né? Algumas situações dessas de mudança de comportamento podem também representar que essa criança está sendo vítima de violência sexual. Comportamentos infantis repentinos também, né? É importante observar as características de relacionamento social da criança, se o jovem volta a ter comportamentos infantis que já tenha abandonado anteriormente, pode ser um indicativo, né, dessa violência ou outros tipos de violência. Ou até uma criança que resiste a qualquer tipo de proximidade física, a contatos físicos, né, que apresente um silêncio predominante, essas crianças que são extremamente quietas, ou que têm mudanças de hábitos súbitas, né, sono, falta de concentração, aparência descuidada, comportamentos sexuais, né, de novo reiterando, né, um comportamento sexual além do normal pode ser significativo, traumatismos físicos, né, vestígios de alguma marca de agressão, de doença sexualmente transmissível, ou até mesmo a gravidez, né. Algumas enfermidades psicossomáticas, né, como problemas de saúde, sem uma aparente causa clínica, erupções na pele, vômito, dificuldade digestiva, uma frequência escolar interrompida, né, sem uma justificativa aparente. Enfim, realmente nós temos uma série de elementos aí, por vezes trazidos pela própria psicologia, que podem transparecer, né, ou serem indicativos dessa violência sexual, ou até mesmo, obviamente, não a gravidez, né, que já é um indicativo mais que claro, mas também de outros tipos de violência. Aqui no chat apareceu uma pergunta interessante do Major Lima. Qual a orientação quando chega ao conhecimento na escola, quando aparecer informação que houve relacionamento sexual entre adolescentes e jovens? Eu vou só começar respondendo aqui com viés criminal, aí você complementa com esse viés da infância e juventude, né? O que eu olho aqui, Major? O Código Penal, eu até falei isso na explanação passada, sobre o crime de estupro e estupro de vulnerável.
O crime de estupro de vulnerável, ele basta ter esse relacionamento sexual, conjunção carnal ou outro tipo de ato libidinoso, ainda que seja sexo oral, anal, enfim. Tudo isso com a menor de 14 anos. Nesse caso, de sendo menor de 14 anos, a lei tem uma presunção legal, falei aqui redundante, há uma presunção legal de que houve o estupro. Então, ainda que essa menor tenha consentido, ainda que seja a 10ª experiência sexual dela, que ela não seja mais virgem, vai haver um crime. E sendo um adolescente que manteve esse relacionamento com ela, ou que ela manteve com ele, enfim, acontece aí uma confusão jurídica até que eu quero que você aborde, doutora Fernanda, porque ambos responderiam pelo ato infracional. A gente sabe que o adolescente, ele não responde por crime, mas ele vai responder, sim, pelo ato infracional, de uma maneira geral, quando ele praticar qualquer dos crimes que a gente estava abordando aqui. Agora, esse jovem que é maior de idade, que não é adolescente, ele vai responder por um crime, esse crime do 217. Não vai haver esse problema da questão do ato infracional, porque adolescente com adolescente sendo menor de 14 anos, há a presunção de estupro de vulnerável. Adolescente menor de 14 com o adolescente maior de 14, há essa presunção do estupro de vulnerável por parte do maior de 14. Então, aí, ele responderia pelo ato infracional. E uma outra situação que eu sempre sou abordada nas escolas, que falam, às vezes, de festa, quando tem bebida. Mesmo quando há essa questão envolvendo a bebida, e ainda que seja uma adolescente maior de 14 anos, vai haver o estupro de vulnerável pelo 217A, por equiparação. Por quê? Ainda que no momento essa pessoa tenha consentido e falado, não, eu quero, mas considera que ela não tem capacidade de consentir pela idade dela. Então, o legislador vai considerar que vai haver um estupro de vulnerável. Diferentemente, quando não houve a ingestão da bebida alcoólica. Lembrando, a ingestão da bebida alcoólica serve para caracterizar o estupro de vulnerável para menor até maior, até senhora, senhor de idade. Agora, em relação ao estupro de vulnerável do caput, que a gente fala, ele é o do menor de 14 anos. Agora, uma menor de 15 anos manteve uma relação sexual com um menor de 17, ou então com um maior de 18. Nesse caso, sendo maior de 15 anos, a lei não presume o estupro de vulnerável. Aí é o estupro simples do 213 e vai precisar verificar o consentimento. A lei considera ali que a pessoa maior de 14 anos pode consentir. Eu fiz essa abordagem criminal, eu quero passar agora para você complementar, Fernanda. Exatamente. Aí acho que nesse momento de suspeita, né, alguma violência sexual, o mais importante é a proteção da vítima, né? Então, aquela lei que eu mencionei para vocês, 13.431, ela menciona que aqueles que tiveram uma suspeita da violência sexual podem colher ali as informações estritamente necessárias para que a gente tenha uma proteção imediata da criança, né? Em qual medida? Olha, quem foi o agressor, o que fez o agressor, qual foi o contexto, qual foi, né, ali o ambiente em que essa violência aconteceu, de maneira que se possa adotar medidas de proteção da criança ou do adolescente de imediato, né? Mas o que a legislação mesmo e a doutrina sugerem é que não se entre em minúcias sobre o que aconteceu. Por quê? Porque a legislação hoje assegura depoimento especial em juízo. Então, haverá, né, essa escuta da criança por uma equipe multidisciplinar em uma sala extremamente acolhedora, por psicóloga, em que a criança possa falar em uma única oportunidade o que de fato, a criança ou o adolescente, né, o que de fato aconteceu. De maneira que a gente não permita o que a legislação chama de revitimização. E por que isso é importante? Porque todas as vezes que uma vítima narra uma situação de violência, há estudos de que a vítima revive fisicamente as dores da violência a que foi submetida.
Então, sempre que se deparar com uma suspeita de violência, é importante fazer a condução imediata ou para a Defensoria ou para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a DPCA, né, ou o Ministério Público, para que se tenha um encaminhamento adequado para a oitiva da criança, de maneira que se faça em juízo essa prova com todos os requisitos necessários, com todas as informações necessárias. E por que eu falo que isso é importante? E vocês que são professores ou orientadores na área de ensino, certamente têm essa função muito relevante. Porque pode ser que, em razão da revitimização, uma criança não queira mais falar sobre esse assunto. E aí até a punição do eventual agressor fica difícil. Então, nós já tivemos caso da infância, doutora Gabriela, que uma criança, inclusive, ela, antes dessa lei, ela foi ouvida em casa pela mãe, depois foi ouvida na escola, depois foi ouvida no hospital, depois foi ouvida na delegacia, mas pela escrivã. E quando ela foi ser ouvida pelo perito, quando começaram a perguntar para ela o que tinha acontecido, já era a 5ª ou 6ª vez que aquela criança estava repetindo aquilo, ela começou a chorar e a gritar, e ela falou que nunca mais queria falar sobre aquilo. Ou seja, se perdeu qualquer possibilidade de produção de prova, porque a menina tinha falado em tudo quanto era lugar, mas a prova, juridicamente, não tinha a menor possibilidade de ser constituída. Ela estava pela primeira vez perante um perito psicólogo e não tinha chance. Tanto que quando se ingressou com a ação para a oitiva da menina, não havia chance de ser produzida pelo trauma, né? Pela externalização física da dor daquela criança, de mencionar mais uma vez tudo e reviver tudo que ela já tinha sido submetida. Então, essa atenção da escola realmente é muito importante, não só para esclarecer para as vítimas, mas até para os agressores. Ontem mesmo mencionamos na escola o quanto essa questão da violência sexual é muito grave. Talvez não seja o público de vocês, mas nós temos hipóteses que os pais saem para trabalhar, a criança fica sozinha em casa e é a hora que um vizinho, isso não é história de quadrinho, o vizinho oferece um pirulito para a criança, um chocolate, em troca de favores sexuais. Enfim, nós temos casos de crianças que são submetidas à violência sexual e não compreendendo o que é essa violência sexual, acabam replicando com irmãos, com primos, e aí nós temos uma situação muito grave, não só para a vítima, como, né, também para ali o suposto agressor, que é vítima no mesmo sentido, né? Nós tivemos um caso recente de 2 meninos que foram vítimas de violência sexual no norte do país, em um contexto de fazenda. Eles sofreram estupro, os 2, e aí quando chegaram de volta à Goiânia, eles começaram a reproduzir aquele comportamento com um outro primo menor. Isso durou alguns anos, e aí quando os 2 mais velhos fizeram 12 anos, o menorzinho ainda não tinha 12 anos, mas os 2 mais velhos fizeram 12 anos, o menorzinho, perdão, foi para algum país no exterior, e lá no exterior, a escola percebeu esses elementos, doutora Gabriela, de agressividade da criança, de falta de concentração na escola, etc. E a escola no exterior conseguiu capturar daquela criança o que tinha acontecido, do pequenininho, que foi para o exterior. E o menino contou tudo. E no exterior o menino teve todo o apoio psicológico, de saúde, uma coisa assim que a gente, que é defensor da criança, sonha aqui no Brasil. Enfim, em relação aos 2 que estavam aqui no Brasil e que foram vítimas também, o que restou para eles? O ato infracional. Os meninos foram acusados, né? E foi uma questão que para a gente que é adulta, né, é difícil de lidar, porque os meninos, né, inclusive mencionaram que eles, quando começaram a reproduzir, eles não compreendiam a concepção de violência, e que eles só foram compreender quando na escola eles tiveram uma aula sobre o que significava violência sexual. Então você vê que até para a vítima, como também para o agressor, é uma violência. E que precisa, né, ser explicada, né? Precisa ter a conscientização. Tivemos um outro caso também de uma menina
que era vítima de violência sexual por várias pessoas, inclusive da família. A menina não compreendia que era violência, e isso durou anos, até que um dia na escola ela teve uma aula que falava o que era violência e exploração sexual. E aí nesse dia a menina chegou chorando para a mãe e falou: mãe, eu aprendi uma coisa na escola e eu tenho que te contar o que está acontecendo. Então, realmente a escola tem um papel fundamental, né, para que a gente possa ter não apenas a prevenção, a interrupção, mas a proteção dessas crianças de uma forma integral e necessária. Obrigada, doutora Gabriela. Dentro da sua fala, hoje eu estou super enxerida, né? Mas eu acho que é interessante a gente abordar esse tema aqui com eles. Vamos supor que uma criança, ela chega na escola e a professora ou professor desconfia, ou então ela confessa que foi abusada lá pela mãe, pelo pai, pelo padrasto. Você aconselharia esse professor, esse diretor a chamar essa mãe, esse pai que supostamente foram abusadores, ou não, já encaminharia direto para o Conselho Tutelar, para a DPCA, chama o outro responsável, né? E aqui a gente reforça o papel fundamental da escola. Infelizmente, às vezes a gente escuta que a máxima, que essa questão a gente trata em casa, mas o lugar mais inseguro para essas crianças estarem, por vezes, é em casa. Às vezes ela não sabe que está sendo violentada e ela está. Então, de uma maneira ou de outra, precisa haver uma abordagem nesse sentido. E quando a gente fala em educação sexual, a gente não está falando em ensinar as crianças a manterem relacionamento, mas é ensinar as crianças a manterem o respeito ao seu corpo, ensinar que ninguém pode desrespeitar, tocar, enfim, é esse respeito nesse sentido, para justamente que não tenha esse abuso em casa. Porque se uma criança é abusada em casa, como que a gente vai presumir que ela foi educada corretamente para saber apontar um abuso ou não? Eu, por exemplo, eu educo a minha filha, eu ensino para ela, eu sei que ela não vai ter esse problema de se expressar, ela sabe o que é. Mas e a mãe ou o pai que pratica essa violência? Como que essa criança vai ter essa educação? Então, essa aqui é a minha consideração para a gente encerrar. Nossa, pergunta importantíssima, Gabriela. Ontem a gente tratando sobre esse tema na escola, foi assim um momento de muita emoção, que uma das professoras revelou que isso tinha acontecido com o filhinho dela, a filhinha dela de 3 anos de idade. E ela fez a pergunta: quando eu começo a falar sobre essas questões com a criança? Porque ela se culpando, né, pela violência, ela falando, eu fico pensando quanto que eu deveria ter começado a conversar com meu filho de 3 anos para que ele falasse comigo, porque quando eu fiquei sabendo, a violência já estava muito avançada. E a falta de conhecimento é tão séria que aquela professora, ela não sabia onde recorrer, não sabia para quem ligar, e ela revelou a angústia, chorando bastante na sala de aula, né? Foi muito corajosa de ter falado, compartilhado a experiência dela, mas é uma questão, né, que abrange não só classes mais baixas, mas classes mais altas também, então é realmente importante a gente ter esse tipo de conscientização. Quando os pais ou alguém de dentro de casa é suspeito, né, na verdade eu penso que em qualquer tipo de suspeita, obviamente, né, a gente tem que ter um cuidado, principalmente quando criança muito pequenininha, porque não é raro que crianças muito pequenininhas, por vezes, dependendo do nível de violência, às vezes também há uma confusão sobre quem foi o autor, se tivesse sido mais de um autor, de criação de falsas memórias, às vezes pelos pais. Então, há que se ter um cuidado muito grande para se aprender, né, a verdade. Por isso que é tão importante o encaminhamento para os setores multiprofissionais, porque uma psicóloga vai conseguir colher esse depoimento de uma forma muito mais precisa e muito mais eficiente do que nós, leigos nessa área de atuação. Mas, em se tratando de escola que tenha suspeita dos pais, né, é muito importante chamar os pais, sim, né, e chamar o conselho tutelar assim que se tenha o conhecimento, ou que se vá fazer o encaminhamento da criança para a DPCA. É importante ter essa convocação, né, simplesmente também, em casos de crianças muito pequenininhas,
porque nós sabemos também, né, o quanto é séria, né, uma acusação dessas de estupro, né, de violência sexual, e eventualmente uma acusação equivocada, né, pode gerar também efeitos muito sérios, né, para quem eventualmente está ali na outra ponta. De toda forma, é imprescindível que se faça a proteção da criança, né, ainda que não confirmada. Então, sempre é importante que, sempre que se tenha acesso a esse tipo de notícia, que se faça os encaminhamentos que a lei prevê, né, que ou Disque 100, caso não seja uma criança da escola ou de outro espaço, ou acesso, né, ao Conselho Tutelar, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, à Delegacia de Polícia de Criança e Adolescente, que podem, de imediato, pedir a oitiva daquela criança de forma especializada e, a partir dali, ter conhecimento amplo e mais certeiro do que aconteceu, de quem foram os seus agentes. Nesse aspecto, é bom citar também, Gabriela, um programa que poucas pessoas sabem, que se chama Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte, se chama PPCAM. Gabriela mencionou uma situação realmente muito grave de quando a violência se dá dentro de casa e, eventualmente, a criança ou adolescente que denuncia fica em situação de risco de morte, né? De ameaça de morte, de risco de morte, seja pelo padrasto, pelo pai, pelo vizinho, ou pela mãe, né? Mulheres também são autoras. Mas, enfim, há o PPCAM, que é um programa federal, né, que existe já há algum tempo, e, salvo engano, desde 2015, e que permite, né, em qualquer caso de criança e adolescente ameaçado de morte, mas também nesses casos específicos, que se faça o acesso a esse programa, ocasião que se conseguirá, por exemplo, né, tirar a criança daquele espaço de imediato, fazer o acolhimento, às vezes, em outro espaço, às vezes até conseguir mudar o nome da criança. Enfim, é um programa muito bonito que garante a vida de muitas crianças e adolescentes. Então, realmente, muito importante essa consideração, porque normalmente essa violência se dá dentro de casa, né? Dentro de casa, sob os olhos de pai e mãe, ou com alguém que está cuidando da criança, um vizinho, ou às vezes no local onde está a babá, né? O cuidador. Enfim, é importante realmente ter um olhar muito atento. Da minha parte, eu acho que é só isso. Devolvo aqui a palavra para a Sibeli, se ninguém tiver mais alguma pergunta. No chat não consta mais nenhuma pergunta, não. Eu só informar a todos os participantes, né, do encontro que foi disponibilizado no chat o link para o registro de presença. A data do próximo encontro do Projeto Sentinelas e o link de acesso será informado no e-mail cadastrado no ato da inscrição. Agradecemos a participação de todas e todos. Tenham um bom dia. Doutora, bom dia, licença. Doutora, Pode bom dia, falar? licença. Pode A falar. questão é a seguinte, eu me inscrevi direitinho com o meu e-mail, só que não chegou o link dessa vez, meu comandante que teve que me mandar o link e tal, direitinho. Aí eu queria confirmar isso aí com vocês. Qual que é seu nome, por favor? Porque alguns e-mails realmente voltaram ontem no final do dia. Me passa qual que é o seu, por favor, seu nome e o seu e-mail que eu vou atualizar na minha lista. Meu nome é Ismael Vitor. Ismael Vitor. Meu e-mail é ismaelvitor, gatinho@hotmail.com. O primeiro chegou certinho para você? O primeiro chegou certinho, eu confirmo aqui. Tá. Não, tá bom, então. Muito obrigada, viu, por você ter me indicado. E eu vou estar atualizando na lista, tá? Muito obrigada. Certinho. Muito obrigado. Qual que é a Califórnia? Levantei a mão aqui, ó. Bom dia! Bom dia! Meu curso de cabo, pronto. Bom dia! Estamos sem áudio, tem que escrever. Deixa só.
Não. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Só avisando que o CPMG Mira Benchimol, participação do Corpo Disciplinar Matutino, Subtenente Valdir, Subtenente Eliene e Sargento Carlos. Vou repetir, Subtenente Valdir, Subtenente Eliene e Sargento Carlos. CPMG Mira Benchimol Ferreira. Bom dia, doutora. Eu não sei se está acontecendo com todos. Eu não estou conseguindo ter acesso ao link de presença. Da mesma forma, o Mário Germano também não está tendo acesso ao link de presença. Nações Países também não está tendo acesso a esse link. CPMG Palmeiras de Goiás também não estão conseguindo confirmar a presença. Também não estou conseguindo colocar a frequência. Michel e tal. Eu coloquei o nome aí mesmo, nosso. Não, mas eu coloquei, mas se o link for não preenchido, sai certificado. Senhores comandantes, eu consegui aqui, eu vou jogar no... O que você está falando? Você ouviu, entendeu? Não. Vamos aqui, né? Coloquei, ó. Não conseguimos. No meu caso, esse jeito de verde, não estou conseguindo nem ter acesso ao chat. Não sei o que houve, se é aplicativo. Enviaram aí, senhores? Senhores, comandantes dos colégios militares, estão escutando? Oi. CPMG. Mas aí não vale como, tem que ser o link. O grupo de comandantes. Eu não tenho link, aí. Onde é que você tem o link? Aí, ó. Estudante Valdir, estudante Entra, ambos participaram, CPMG. Aqui, apareceu aí o link. Ah. Pega esse link e manda Valdir, desliga seu áudio aí, tá ligado? Tá interferindo aí, o Coronel Edmar tá querendo falar, mas tá tendo dificuldade. Sim, eu só informando aí o link, eu mandei o link para aqueles que estão com dificuldade, mandei o link no grupo de gestores nosso lá do CPMG. Só entrar, eu acabei de... Deu certo, confirmei, deu certo, confirmei a presença lá já também. Quem quiser facilitar, né? Quem não estiver encontrando no chat da reunião, lá tá no nosso grupo de gestores, lá tem também, mesmo link. TKS. E o total, bom resto de semana para todos nós aí. Com Deus.